Olá pessoal, vamos então trabalhar aí o tema cultura organizacional, que está no teu edital. Dentro do edital nós temos alguns tópicos aí que nós vamos trabalhar mais específicos, que são o conceito de cultura organizacional, os preceitos, as vantagens, as desvantagens, as características e a cultura empresarial. Então, ao longo aí da aula de hoje nós vamos perpassar por todos esses temas, sempre lembrando que são temas que estão interrelacionados entre si, ou seja, quando a gente for falar de cultura, a gente acaba falando das suas vantagens, das suas desvantagens, e geralmente a banca, ela cobra em prova não só cada conceitinho desses separadamente. Muitas vezes, e como esse conteúdo, cultura organizacional, ele vem geralmente uma questão, no máximo duas, ele acaba que a questão, ela acaba englobando a maioria desses conceitos aí, né? Então, eles tentam formular uma questão que abranja esses 5 conceitos para a gente ver agora, tá? Vamos focar então essa aula na Sesgran-Rio, que é uma banca, que é a banca da tua prova, do banco, e vamos trabalhar as questões, no término da aula a gente trabalha questões que a Sesgran-Rio já trabalhou em outros concursos bancários desse tema, tá? Então vamos trabalhando depois, vamos fazendo todo o conteúdo, toda a parte conceitual, construindo todo o conceito, e ao término a gente faz as questões para treinar se a gente realmente adquiriu o conhecimento necessário para responder certo lá nas questões da banca Sesgran-Rio. Então o primeiro conceito que eu te trago aí é o conceito de organização. Por quê? Porque eu não posso falar de cultura organizacional sem falar de organização. Eu vou falar de cultura e vou falar de organização. Cultura organizacional. Então, para tu saber, primeira coisa para tu saber para a tua prova é que nós vamos trabalhar a cultura, aquilo que a gente já conhece, aquilo que a gente já sabe da nossa vida, do que a gente vive, das coisas que a gente faz, as nossas crenças, nossos propósitos, os nossos valores, o que a gente acredita que é certo, o que a gente acredita que é o errado. Tudo aquilo que forma a nossa cultura, só que dentro de uma organização. Ou seja, a cultura de uma organização, a cultura dentro de um ambiente organizacional. Tá, professor, mas o que é uma organização? Uma organização é um conjunto de pessoas, de processos, de tecnologia, de estrutura que interagem e trabalham entre si para um objetivo específico comum, certo? Um objetivo comum. Então as pessoas estão lá trabalhando dentro de uma empresa para um objetivo comum, que é, enfim, receber o seu salário no fim do mês, ter uma vida social, comprar as coisas que ela quer comprar um apartamento. Então, trabalham em prol de um objetivo comum, objetivos pessoais e objetivos organizacionais. Nesse caso aqui a gente vai falar dos organizacionais, ou seja, as pessoas trabalham para gerar lucro para aquela empresa. Bom, pessoal, vamos então fazer algumas questões que foram cobradas aí em prova da banca Sesgran-Rio, que é uma banca aí que traz algumas questões que são bem conceito, né? Ou às vezes elas misturam aí os conceitos e te trazem as assertivas para tu escolher qual o conceito certo. Mas nós vamos então fazer as questões e aí a partir das questões também a gente já faz um retrospecto aí dos 2 blocos de aula de conteúdo que a gente teve anteriormente. Vamos lá. Número 1. A cultura organizacional é composta por diversos elementos construídos ao longo do tempo. Lembra que a gente falou que a cultura ela vem do histórico da empresa, das suas experiências. A cultura organizacional absorve as mudanças e a evolução ocorridas na empresa. Ok, né? Tudo que ela já viveu, tudo que vem acontecendo e o que ela é hoje. Por isso, cada organização possui a sua própria cultura. Tá, tudo bem, isso tu já sabia, né? Eu tenho a minha cultura, tu tem a tua cultura, cada um tem a sua cultura e as organizações não é diferente. Cada uma tem a sua cultura, ninguém imita a cultura de ninguém. Por quê? Porque cada cultura tem a sua identidade. Cada uma tem o seu RG. A cultura organizacional é formada por, letra A, componentes relativos aos aspectos mercadológicos definidos pelo setor no qual a empresa trabalha.
Em algum momento do conteúdo a gente falou sobre aspectos mercadológicos. A gente só falou quando a gente falou que a organização ela tem que se relacionar com o mercado. Ela tem que ser uma cultura forte para se relacionar com o mercado e para interagir e ser flexível com ele. Mas não que ela é composta de aspectos mercadológicos. Nada a ver, né? Aquela coisa que tu ia de cara botar um X aqui. Tu ia matar de cara. Ela é formada por estratégias estabelecidas pelo nível institucional da empresa que decorrem das relações interpessoais nelas existentes para tudo. A cultura, ela não é formada por estratégias, pelo contrário, as estratégias são formadas, advindas da cultura organizacional. Ou seja, no momento que eu tenho uma cultura forte, uma cultura definida, eu consigo elaborar as minhas estratégias, os meus objetivos, a minha missão, a minha visão, enfim. Então, a cultura, ela não é formada por estratégias, pelo contrário, as estratégias advêm, né, advêm da cultura. Errado. C. Dimensões do ambiente macroeconômico, definidas pelos concorrentes dos mercados internos e externos. Nada a ver, né, gente? A cultura não tem que ser definida por, muito menos por ambiente macroeconômico do que por concorrentes. Então, ela estava totalmente errada, essa assertiva aqui. A cultura ela é definida pelos seus valores, seus pressupostos, o seu histórico, o que a empresa faz, as relações com os funcionários, o que ela julga certo, o que ela julga errado, as crenças. Nada a ver com isso aqui. D. Por estruturas organizacionais determinadas pelo setor econômico, de novo, em que a empresa atua e pelas relações comerciais nelas estabelecidas, nada a ver. Então só nos resta a letra E. Elementos que são fruto das relações, experiências, dos conhecimentos e aspectos que têm participação e interação das pessoas na organização. Perfeita, né? Então, das relações das pessoas, das suas experiências, dos seus... do que ela viu que é o certo, das interações, enfim. Perfeita, né? Assertiva, fácil de achar, porque as outras não tinham... nenhuma aqui foi difícil assim da gente dizer, né, ficar meio assustado, nada a ver. Então tá aí, resposta a número 1, a letra E.